Olá, você que está aí se preparando nessa reta final para o próximo exame de ordem, 31º exame de ordem, primeira fase. Nós estamos aqui com muita vontade de fazer a diferença na sua vida. Com muito prazer, com muita alegria, nós aqui estamos para resolver algumas questões de direito civil, visando aí a sua preparação. E a primeira questão de direito civil que nós vamos resolver nesta oportunidade é a questão de número 35. A questão de número 35, que tem a seguinte redação. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo. Vejam que esta questão, ela retrata a situação de uma pessoa que desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro. A situação relata a história de Gumercindo, que encontra-se em local incerto e não sabido, cujo paradeiro seja desconhecido. Tecnicamente, Gumercindo é considerado ausente, porque ausente, tecnicamente falando, é exatamente aquele que está em local incerto e não sabido, cujo paradeiro seja desconhecido. Percebam que, quando Gumercindo desapareceu, ele já contava com 77 anos de idade. E já se passaram mais de 9 anos do seu desaparecimento. Já se tem mais de 9 anos das últimas notícias que tivemos de Gumercindo. 77 anos foi a idade que Gumercindo tinha quando desapareceu. Somado aos 9 anos em que ele está desaparecido, hoje ele teria o quê? Hoje ele teria 86 anos de idade. E, nesta situação, a lei nos autoriza presumir a sua morte. Vejam, quando uma pessoa já está há mais de 5 anos desaparecida, estando com mais de 80 anos de idade, a lei nos autoriza presumir a sua morte. Portanto, diante desta história narrada na questão de número 35, o examinador quer que a gente assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo. Letra A. Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a decretação de sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Falso. Por quê? Porque nós podemos presumir, autorizado que estamos por lei, a morte de Gumercindo. Portanto, não há necessidade de localização do corpo para termos a sucessão definitiva dos seus bens. Letra B. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva, com transferência da propriedade dos bens, só poderá ocorrer
depois de 10 anos de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Falso. Por quê? Porque, embora esta seja a solução normal que nós adotamos como regra, porque Comercindo já contava com mais de 80 anos de idade e já se passaram 5 anos do seu desaparecimento, a lei já nos autoriza presumir a sua morte. Portanto, não há necessidade de se aguardar 10 anos da sucessão provisória, que acontece 1 ano após a arrecadação dos bens, para presumirmos a morte de Comercindo. Letra C. Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Essa alternativa está correta, essa alternativa está verdadeira. E só para a gente conferir, para certificarmos se não estamos caindo em nenhuma pegadinha do examinador, confiram a letra D. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida sem decretação de ausência, por ele se encontrar desaparecido há mais de 2 anos, abrindo-se assim a sucessão. Falso. Porque, embora seja possível a declaração de morte presumida sem prévia decretação de ausência, isso não se dará nessa hipótese narrada no enunciado da questão. Portanto, questão de número 35, a primeira questão de direito civil, resposta certa, letra C de casa. Questão de número 35, resposta certa, letra C de casa. Na sequência, mais uma questão, questão de número 36. Questão de número 36, que tem a seguinte redação. Aline manteve união estável com Marcos durante 5 anos, época em que adquiriram o apartamento de 80 metros quadrados, onde residiam, único bem imóvel no patrimônio de ambos. Influenciado por tormentosas discussões, Marcos abandonou o apartamento e a cidade, permanecendo Aline sozinha no imóvel, sustentando todas as despesas deste. Após 3 anos, sem notícias do seu paradeiro, Marcos retornou à cidade e exigiu sua meação no imóvel. Sobre o caso concreto, assinale a afirmativa correta. Vejam, pessoal, que antes mesmo de analisar as alternativas que nos foram dadas pelo examinador, eu já posso afirmar com segurança que Aline preenche todos os requisitos para a usucapião familiar. Aquela nova modalidade de usucapião que foi introduzida no nosso Código Civil a partir do artigo 1240-A. O artigo 1240-A prevê aquela nova modalidade de usucapião que a doutrina denominou de usucapião familiar. Por que familiar? Porque só pode ser requerida pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro que tivesse sido abandonado pelo outro. Vejam, a Aline mantinha união estável com Marcos e foi abandonado por ele, tendo ela permanecido no imóvel há mais de 2 anos, mantendo ali a sua moradia. Ela que não é proprietária de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Então, quando Marcos retorna à cidade,
exigindo a sua meação no imóvel, qual seria a solução? Vejam as alternativas que foram dadas pelo examinador nessa questão. Letra A. Marcos faz jus à meação do imóvel em eventual dissolução da união estável. Letra B. Aline poderá residir no imóvel em razão do direito real de habitação. Letra C. Aline adquiriu o domínio integral por meio de uso capião, já que Marcos abandonou o imóvel durante 2 anos. E letra D. Aline e Marcos são condôminos sobre o bem, o que impede qualquer um deles de adquiri-lo por uso capião. Vejam que nós já havíamos cantado a pedra, nós já havíamos adiantado a solução. Vejam a importância de nós lermos atentamente todas as alternativas dadas pelo examinador. Por quê? Porque como o imóvel foi adquirido durante a união estável, os mais desatentos poderiam responder: Marcos faz jus à meação do imóvel. Sim, a metade do imóvel era dele. Mas acontece que a Aline preencheu os requisitos para adquirir, por uso capião, a metade daquele companheiro que a teria abandonado. Portanto, para esta questão de número 36, que nós acabamos de analisar, diante de todos os dados que foram fornecidos pelo examinador, inclusive o abandono à companheira, que se prolongou por mais de 2 anos, companheira que permaneceu mantendo a sua moradia no imóvel com exclusividade. Vejam que a resposta correta é exatamente aquela trazida pela letra C de casa. A Aline adquiriu o domínio integral por meio de uso capião. Uso capião que a doutrina chama de uso capião familiar, já que Marcos abandonou o imóvel durante 2 anos. Fundamento, artigo 1240-A. Artigo 1240-A, que foi introduzido no nosso Código Civil. Na sequência, questão de número 37. Vejam só, em 2010, Juliana, sem herdeiros necessários, lavrou testamento público, deixando todos os seus bens para a sua prima Roberta. Em 2016, Juliana realizou inseminação artificial heteróloga e 9 meses depois nasceu Carolina. Em razão de complicações no parto, Juliana faleceu poucas horas após o procedimento. Sobre a sucessão de Juliana, assinale a afirmativa correta. Vejam que nesta questão de número 37, que nós estamos a enfrentar, questão de número 37, versando sobre direito sucessório, o examinador quer saber exatamente o quê? Quem serão os herdeiros de Juliana e quanto que cada um deles herdará. Por ocasião das nossas aulas, eu dei toda a sequência que os senhores têm que observar para responderem essa questão. Quem serão os herdeiros e quanto que cada um deles herdará. Exatamente sequência para descobrirmos a forma de sucessão que vamos utilizar. Porque descobrindo a forma de sucessão, nós vamos identificar se os herdeiros a serem chamados para a sucessão serão apenas os herdeiros legítimos, se serão apenas os herdeiros testamentários, ou se teremos concomitantemente as 2 formas de sucessão, legítima e testamentária. E para descobrirmos a forma de sucessão que vamos utilizar,
para responder essas questões nas quais o examinador questiona quem são os herdeiros e quanto que cada um deles vai herdar, nós temos que verificar pelos dados informados pelo próprio examinador se existe ou não um testamento deixado pelo falecido, um testamento válido que possa ser cumprido. A primeira análise a ser feita na questão, nos dados fornecidos pelo examinador, é sobre a existência ou não de um testamento válido para ser cumprido. Eu tenho a informação de que Juliana, no ano de 2010, lavrou um testamento no qual ela dispôs da integralidade do seu patrimônio em favor da sua prima Roberta. 2010 foi o ano em que Juliana celebrou o testamento. Mas acontece que no ano de 2016, Juliana, por inseminação artificial heteróloga, teve uma filha de nome Carolina. E Juliana morre, deixando o testamento que ela fez em 2010 e aquela filha que ela concebeu no ano de 2016. Percebam que sobreviveu a Juliana uma filha de nome Carolina, que Juliana não tinha quando fez o testamento. E neste caso, por força do disposto no artigo 1973, o testamento ele vai romper-se em todas as suas disposições. Porque há uma presunção de que se Juliana já tivesse a filha Carolina, ela não teria testado nada como testou em favor da sua prima. Vejam que a solução para essa questão de número 37 está positivada no artigo 1973. O artigo 1973 que nos mostra que ainda que Juliana tenha feito um testamento, e ainda que esse testamento seja válido, ele não poderá ser cumprido. Ele vai romper em todas as suas disposições, porque o rompimento de um testamento é sempre total. Por quê? Porque a lei presume que se o testador já tivesse filho, ele não teria testado nada como testou. Portanto, herdeira de Juliana nessa questão, haverá de ser tão somente a sua filha Carolina. Carolina vai receber a integralidade, a totalidade dos bens deixados por Juliana. A prima Roberta não vai receber nada, nem a metade disponível, porque o rompimento, quando ocorre, quando acontece, é sempre total. Então, vejam quais foram as alternativas que nos foram dadas pelo examinador para que a gente possa assinalar a correta. Sobre a sucessão de Juliana, assinale a afirmativa correta. Carolina herdará todos os bens de Juliana. De imediato, eu já encontrei a alternativa correta. E só vou conferir para ver se eu não estou caindo em nenhuma pegadinha do examinador. Letra B. Roberta herdará a parte disponível e Carolina a legítima. Errado, porque o rompimento é sempre total. Roberta herdará todos os bens de Juliana.
Também é errado, porque Carolina é herdeira necessária. A herança de Juliana será declarada jacente. Claro que não. Herança jacente é aquela que já sente falta de herdeiros. Portanto, com certeza, com segurança, para essa questão de número 37, a resposta certa é aquela trazida pela letra A, por força do disposto no artigo 1973, artigo 1973, que prevê o rompimento do testamento em todas as suas disposições, se sobreviver ao testador descendente que ele não tinha, ou se tinha, não sabia que tinha quando testou. E o rompimento é sempre total, porque ele estará em todas as suas disposições. Portanto, para a questão de número 37, resposta certa, letra A. Questão de número 37, resposta certa, letra A. Na sequência, questão de número 38. Márcia transitava pela via pública tarde da noite, utilizando uma bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Em certo momento, Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua transversal e, ao se aproximar, verificou que um casal discutia violentamente. Ricardo, em estado de fúria e munido de uma faca, desferia uma série de ofensas à sua esposa Janaína e a ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência iminente, Márcia colidiu com a bicicleta contra Ricardo, o que foi suficiente para derrubá-lo e impedir a agressão, sem que ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta, porém, sofreu uma avaria significativa, de tal modo que o reparo seria mais caro do que adquirir uma nova, de modo semelhante. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Lúcia não poderá ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta. B. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso. Apenas Ricardo poderá ser obrigado a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. Vejamos na questão quem são os protagonistas. Vejam, era Márcia quem dirigia a bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Foi essa bicicleta de Lúcia, que era conduzida por Márcia, que foi julgada contra Ricardo. Quem é Ricardo? Ricardo é aquele que ameaçava de agressão física a sua esposa Janaína. Vejam, ninguém saiu ferido, mas a bicicleta de Lúcia, que Márcia usava, sofreu uma avaria significativa. Vejam, Lúcia foi quem amargou o dano. Lúcia é a vítima, é aquela que ficou no prejuízo. Prejuízo que lhe fora causado por Márcia, que agiu em estado de necessidade, porque ela agiu exatamente para impedir violência iminente contra Janaína. Ou ainda que Márcia
não tivesse agido em estado de necessidade, ela agiu em legítima defesa de terceiros. Portanto, a conduta de Márcia não é ilícita. Mas mesmo a conduta dela não sendo ilícita, ainda que haja excludente da ilicitude, por ter ela agido em estado de necessidade, ela pode ser compelida a pagar uma indenização a Lúcia, sua amiga, com direito de regresso contra Ricardo. Então, se a gente entender que Márcia agiu em estado de necessidade, vejam, ela seria obrigada a indenizar Lúcia, mas teria direito de regresso contra Ricardo. Se nós entendermos que ela agiu em legítima defesa, vejam, quem tem que indenizar Lúcia seria, então, o próprio Ricardo. Se ela agiu em estado de necessidade, o estado de necessidade exclui a ilicitude da conduta, mas não afasta a obrigação de indenizar, assegurando o direito de regresso. Mas se nós entendermos que ela agiu, foi em legítima defesa de terceiros, em legítima defesa de Janaína, só Ricardo, então, que seria compelido, que seria obrigado a indenizar Lúcia. Vejam, a letra A fala que Lúcia não poderá ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta. Claro que essa alternativa está falsa. Ora, se Lúcia amargou um dano, evidentemente que o que nós temos que apurar é apenas quem será responsabilizado civilmente por aquele dano. Portanto, a letra A está falsa. A letra B diz que Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso. Essa letra B também está falsa, porque ela pode ser obrigada a indenizar Lúcia, se a gente entender que ela agiu em estado de necessidade. Mas, nesse caso, ela terá, sim, direito de regresso contra Ricardo. A letra C, apenas Ricardo poderá ser obrigado a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta. Se nós entendermos que Márcia agiu em legítima defesa, vejam que a letra C fica correta, fica verdadeira. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. Evidentemente que não, Janaína já é a vítima da agressão e, portanto, ela não pode ser responsabilizada por um dano que não deu causa. Portanto, para essa questão de número 38 que nós estamos a analisar, a única alternativa correta é a letra C de casa. E para que a alternativa C fique correta, é sinal indicativo de que o nosso examinador entendeu que Márcia agiu não em estado de necessidade, mas sim em legítima defesa de terceiros, razão pela qual ela não teria praticado um ato ilícito, porque a legítima defesa exclui a ilicitude da conduta, e sendo assim, apenas Ricardo ficará obrigado a indenizá-la. Então, essa questão de número 38, resposta certa, letra C de casa. E a última questão de número 39. A última não, nós ainda temos mais uma. Vejam, Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis, porque após um serviço de detetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos internamente por cupins, mas preferiu omitir
tal informação de Viviane. Firmado o acordo, 120 dias após a tradição, a entrega efetiva, Viviane descobre o primeiro foco de cupim, pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infectada. Assim, 25 dias após a descoberta, moveu a ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e danos. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A demanda redibitória é tempestiva, porque o vício era oculto e, por sua natureza, só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. Letra B. Em vez de rejeitar a coisa redimindo o contrato, deveria adquirente reclamar abatimento do preço, em sendo o vício sanável. Letra C. O pedido de perdas e danos não pode prosperar, porque o efeito da sentença redibitória se limita à restituição do preço pago mais as despesas do contrato. E letra D. A demanda redibitória é intempestiva, pois quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo de 30 dias é contado a partir da ciência, desde que de 90 dias da tradição. Essa questão versa sobre vício redibitório, um defeito oculto que a mobília apresentava, o bem móvel apresentava e que, pela natureza, só poderia ser conhecido mais tarde. Portanto, o prazo é de 30 dias. Porém, o prazo de 30 dias conta-se da constatação. E a constatação pode se dar no prazo máximo de 180 dias. Portanto, a demanda redibitória é tempestiva. E esse prazo de 30 dias conta-se da ciência do vício. Portanto, para essa questão, resposta certa, letra A, artigo 441 do nosso Código Civil, é que dá a adquirente a alternativa de enjeitar a coisa redimindo o contrato. Portanto, questão de número 39, resposta certa, letra A. E a questão de número 40. Vejam, Arnaldo foi procurado por sua irmã Zulmira, que lhe ofereceu 1 milhão para adquirir o apartamento que ele possuía na orla da praia. Arnaldo foi procurado por sua irmã, que lhe ofereceu 1 milhão para adquirir o apartamento que ele possuía na orla da praia. Receoso, no entanto, que João, o locatário que atualmente ocupa o imóvel e por quem Arnaldo nutre profunda antipatia, viesse a cobrir a oferta, exercendo seu direito de preferência, propôs a Zulmira que constasse da escritura o valor de 2 milhões, ainda que a totalidade do preço não fosse totalmente pago. Realizado nesses termos o negócio, pode ser anulado no prazo decadencial de 2 anos, em virtude de dolo. B, é viciado por erro, que somente pode ser alegado por João. C, é nulo em virtude de simulação, o que pode ser suscitado por qualquer interessado. E D, é ineficaz em razão de fraude contra credores e inoponíveis seus efeitos perante João. Para essa questão, a resposta certa é letra C, porque trata-se de uma simulação. Simulação é uma macumunação, um conluio com o propósito de fraudar a lei ou com a intenção de prejudicar terceiras pessoas. Eles negociaram o imóvel aparentemente por 2 milhões, quando verdadeiramente ele teria sido negociado por 1 milhão, só para ludibriar, para enganar o locatário, para que ele não exercesse o seu direito de prelação, o seu direito de preferência. E nos termos do artigo 167, é nulo o negócio jurídico simulado.
Portanto, para essa questão de número 40, resposta certa, letra C de casa. Questão de número 40, resposta certa, letra C de casa. E vejam, a última questão de número 41. Eva celebrou com sua neta, Adriana, um negócio jurídico por meio do qual doava sua casa de praia para a neta, caso esta viesse a se casar antes da morte da doadora. Eva celebrou com sua neta Adriana um negócio jurídico por meio do qual lhe doava sua casa de praia para a neta, caso esta viesse a se casar antes da morte da doadora. Vejam, o ato foi levado a registro no cartório do registro de imóveis da circunscrição do bem. Pouco tempo depois, Adriana tem notícia de que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. Adriana fica preocupada com o risco de ruína completa da casa, mas não tem, por enquanto, nenhuma perspectiva de casar-se. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vejam que Eva fez uma doação em favor de Adriana sob condição. Vejam que Adriana, ela só vai adquirir a casa que lhe foi doada se casar-se antes da doadora morrer. Mas, embora a doação lhe tivesse feito sobre condição, e ainda que a condição impeça a aquisição do direito, ela já pode praticar atos destinados à conservação do bem. Vejamos as alternativas. Adriana pode exigir que Eva autorize a realização de obras urgentes no imóvel, de modo a evitar a ruína da casa. B. Adriana nada pode fazer para evitar a ruína da casa, pois, nos termos do contrato, é titular de mera expectativa de fato. Letra C. Adriana pode exigir que Eva lhe transfira desde logo a propriedade da casa, mas perderá esse direito se Eva vier a falecer sem que Adriana tenha se casado. Adriana pode apressar-se para casar antes da morte de Eva, mas se esta já tiver vendido a casa de praia para uma terceira pessoa ao tempo do casamento, a doação feita para Adriana não produzirá efeito algum. Vejam, a resposta certa, letra A. Adriana pode exigir que Eva autorize a realização de obras urgentes no imóvel, de modo a evitar a ruína. Porque mesmo tendo Adriana mera expectativa, ela já pode praticar atos destinados à conservação. Portanto, para essa questão de número 41, resposta certa, letra A. Questão de número 41, resposta certa, letra A. Então, todas as questões de direito civil estão aí corrigidas para a sua melhor compreensão. Já esgotado o nosso tempo, então eu encerro o nosso bloco, agradecendo a sua atenção, a sua audiência e renovando a minha esperança de sempre de estarmos juntos numa próxima oportunidade. Até lá!